Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, para nossa aula de hoje, eu quero que vocês peguem a apostila, o caderno de atividades de produção textual, lá na página 8, né? Tinha ficado de tarefa, então vamos corrigir essas questões. Ai, professora, eu fiz diferente, não tem problema, tá? Não precisa apagar, lembrando que aqui é só uma sugestão de resposta. O exercício número 9. O título da obra sugere um tema bucólico, né, relativo à vida e aos costumes do campo. Contudo, o tema é outro. De que trata o conto? Então, né, vocês leram ali e viram que o conto gira em torno da perda de uma pessoa querida e das lembranças do tempo de convívio na casa. Tá? Então, esse conto, se a gente perceber, se a gente olhar, ler com bastante atenção, a gente percebe que gira em torno de uma pessoa querida, né? E das lembranças. Então, uma pessoa já falecida, obviamente. Número 10. Onde e quando se deram os acontecimentos narrados? Então, sabe-se que o narrador mora numa casa de campo situada na região serrana do Rio de Janeiro, mas a casa é também uma construção simbólica da relação amorosa. Quanto à questão temporal, prevalece o tempo psicológico, marcado pelas lembranças do narrador. Então, lembram que numa narrativa tem o tempo cronológico ou o tempo psicológico, né? O tempo cronológico é aquele onde as coisas vão acontecendo como se fosse no relógio, né? As coisas vão acontecendo em ordem, numa sequência. Já o tempo psicológico, não, tá? Então, aqui, esse tempo psicológico ele é marcado pelas lembranças do narrador. Tá? Então, sempre prestar atenção nessas marcas dentro de um conto, ok? Número 11. Assinale a alternativa que se aplica ao conto Uma Casa no Campo. Letra A. É a história de amor de dois moradores de Copacabana, no Rio de Janeiro, até a separação deles. Não, né? Não é a história de amor de dois moradores até a separação deles. Não. Letra B. É uma tentativa do narrador de preencher com a palavra o vazio que a morte do companheiro lhe trouxe. Sim, né? Ela vai escrevendo, né? Essa personagem vai escrevendo como uma maneira de preencher o vazio. Então, ela fica relembrando ali, né? Ela tem as memórias e ela vai escrevendo para completar esse vazio. Letra C. É uma forma de o narrador despedir-se da solidão em que se viu forçado a viver desde a morte do amigo? Não, né? Letra D. Expressa a necessidade e o desejo consciente do narrador de eliminar toda e qualquer lembrança do morto para seguir adiante? Muito pelo contrário, né? Não quer eliminar as lembranças. Letra E. Representa a desistência do narrador de sua própria vida ao decidir isolar-se na casa e esperar a morte. Claro que não. Agora, o número 12. No conto, as ações são reveladas ou inferidas pelas lembranças do narrador personagem. Comente ou exemplifique com passagens do texto as características do narrador indicadas a seguir. Então, aqui, letra A. É homem urbano. Quando ele fala aqui, né, segundo o narrador, que hoje é um ex-morador do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, nunca lhe ocorrera a hipótese de morar no campo. Foi do companheiro a ideia de terem uma casa no campo. Então, a gente sabe que ele é um homem urbano, né, porque ele fala que nunca tinha ocorrido a hipótese de morar no campo. Então, a gente consegue inferir, nossa, se ele nunca tinha pensado em morar no campo, é porque ele mora onde? Na cidade, né? É um homem urbano. Então, foi do companheiro a ideia de ter uma casa no campo. Até se mudar para ela, teve pouco ou nenhum contato com plantas e animais. Por isso, espanta-lhe a vida curta das flores nas jarras das aves domésticas dos cães. Então, vejam aqui, né?
nesse conto, então, a gente consegue inferir que é um homem urbano, né? Nunca tinha pensado em morar no campo. Letra B, tem certo poder aquisitivo. Como que a gente sabe que ele tem um certo poder aquisitivo? Porque o narrador diz ter pagado sozinho a casa no campo. Então, isso já demonstra aí uma hipótese, né, de ele ser uma pessoa rica, né, de ter um certo poder aquisitivo, ó. Também pagou todas as despesas com médicos, remédios e o hospital onde o companheiro ficou internado para se tratar e acabou morrendo. Atualmente, segundo afirma, sobrevive como pode. Então, são algumas informações que a gente consegue inferir que ele tinha um certo poder aquisitivo. Letra C, vive isolado, sozinho. Então, com exceção da empregada e do jardineiro a quem dá ordens, ele vive sozinho na casa, longe dos amigos, à espera de um momento em que de alguma forma possa reencontrar o companheiro. Esse estado de insulamento alimenta suas recordações e reflexões em sua conversa interior. Então, logicamente, quando nós lemos essas passagens em que ele afirma, né, que com exceção da empregada e dos jardineiros, a quem dá ordens, ele vive sozinho na casa, longe dos amigos. Então, obviamente, ele vive isolado, sozinho. O que representa a casa no campo nessa história? Então, essa era uma questão pessoal, mas o que pode ter representado? Que a casa simboliza o que o companheiro que a idealizou. É um espaço seguro, de proteção e de isolamento do narrador. Né? É o espaço onde passado e presente se encontram nas recordações. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Quem fez diferente pode deixar assim, tá certo? Pode deixar da maneira que fez. Agora aqui, gente, na próxima página, nós temos o conto memorialístico. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. No conto memorialístico, o narrador relata algo que aconteceu em sua vida, rememorando o passado. Apresenta geralmente um narrador personagem que conta a história de forma parcial, considerando apenas o seu ponto de vista. Então, nesse tipo de conto aqui, a gente pode até chamar de relato de memórias. Então, um gênero, como vocês já sabem, narrativo, né, do modo narrativo. Porém, essa classificação, geralmente, ela é predominantemente atribuída a histórias verídicas, tá? Ou mesmo baseada em fatos, tá? Então, vai ser, geralmente, quase sempre, vai apresentar um narrador personagem. Então, se é um narrador personagem, obviamente que vai ser narrado em primeira pessoa, né? Vai evocar o passado, procurando relembrar fatos e pessoas que foram importantes em sua vida. Então, né, vai falar provavelmente dessas pessoas que foram importantes em algum determinado ponto da vida delas, né? Nas memórias, o autor integra o vivido ao imaginado, tá? Porque os fatos passados, são contados da forma como são vistos no presente. Então, as características vão ser praticamente as mesmas, né? O tempo psicológico, narrador em primeira pessoa. Tá? Então, o conto de memórias aproxima os ausentes que perpetuam suas ações e se fazem presentes, influenciando a vida do narrador e fazendo-o refletir sobre os acontecimentos vividos. Nesse tipo de conto prevalece o tempo psicológico, pois as ações obedecem à lógica do pensamento em que o presente se mescla com o passado, revivido por meio de lembranças. Então,
vai prevalecer, como falei para vocês, o tempo psicológico, porque são memórias. Então, as ações, elas não obedecem a uma lógica sequencial. Eles obedecem à lógica do pensamento, tá? Então, vai ter essa mistura aí de passado com o presente, né? As lembranças com as ações aí do presente. A sequência tipológica narrativa é predominante nesse tipo de conto, que explora os tempos verbais no passado, principalmente o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Lembrando, pretérito perfeito, uma ação que começa no passado e termina no passado, né? Eu assisti a um filme ontem, né? Eu assisti, o verbo está no pretérito perfeito. Agora, o pretérito imperfeito é aquela ação que começou, se iniciou lá no passado, mas que ainda está acontecendo. Então, eu comia banana ontem enquanto assistia a um filme. Tá? Então, esse é o pretérito imperfeito, os quais indicam ações passadas e localizam o fato no tempo em relação ao momento presente. Tá? Então, bem fácil da gente compreender essas características desse conto memorialístico, né? Então, aqui, número 14, releia as duas frases iniciais. Esta casa é dele, acabou ficando para mim. Use a imaginação e reescreva o parágrafo inicial como se fossem as memórias de outra pessoa. Na reescrita, dê continuidade às frases iniciais e mantenha o foco narrativo e o caráter memorialista do texto. Então, podem usar a imaginação de vocês e reescrever o parágrafo inicial como se fossem as memórias de outra pessoa, tá? Então, a partir dessa casa dele, acabou ficando para mim, desenvolvam aí essa reescrita. Tá? Então, dê continuidade às frases iniciais e mantenha o foco narrativo e o caráter memorialista do texto, ok? E o exercício número 15. Releia agora o trecho que inicia o desenlace da história. Esta casa é dele, como está demorando a sua volta. Reescreva ao final do conto, dando continuidade a essas frases de maneira coerente com os fatos anteriores. Então, vocês têm aí duas reescritas, tá? Façam com calma, pensem bem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar, né, que eu ajudo vocês, tá certo, alunos? Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre o conto memorialístico, as características principais de um conto. Espero que vocês leiam também, busquem vários contos para vocês lerem e tentarem entender, porque é a partir da leitura que nós conseguimos compreender o gênero textual, a tipologia textual, certo? Então, até a próxima aula, alunos. Tchau!